Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Sector Overview do segundo trimestre por parte do BIG. O meu nome é Marcelo Silva e hoje comigo tenho também o meu colega e analista do BIG, Tiago Mata, que me irá acompanhar nesta apresentação ao longo dos próximos minutos. Antes de avançarmos, convém relembrar que qualquer tipo de análise que seja feita neste webinar não constitui uma recomendação de investimento, sendo que para isso devem sempre consultar um gestor de conta cá no BIG. O nosso sector overview, como alguns de vós já sabem, mas outros não, na prática representa a nossa visão para os diferentes setores dos mercados financeiros para os próximos 12 meses. Este webinar aqui simplesmente é a revisão trimestral que vamos fazendo, onde existem algumas alterações aos pesos que vamos dando aos diferentes setores da economia. Começaremos por apresentar aqueles setores que temos uma visão positiva para os próximos 12 meses. De seguida, apresentaremos aqueles que temos uma visão mais negativa para os próximos meses. A visão neutral acabamos por não apresentar. Ainda assim, aqui neste slide conseguem ver alguns dos racionais básicos que tivemos sobre o tema. E, por último, vou destacar aqui o setor financeiro, que acaba por ser um que fizemos o downgrade de positivo para neutral. E aí apresentarei um bocadinho mais de detalhe. Começando então pelos setores que temos visão positiva, o primeiro deles todos acaba por ser o setor da saúde, um setor que já vinha de trás com uma visão positiva do nosso lado. Esperamos que a procura pelos bens e serviços desta indústria se mantenha relativamente constante. Sabemos que esta é uma característica que torna este setor menos exposto ao ciclo económico como um todo. Ciclo económico esse que, se resultar num maior abrandamento económico ou até recessivo, tem um perfil mais defensivo, o que acaba por ser algo que é valorizado pelos investidores nesse quadro de mercado. Do ponto de vista fundamental, é um setor onde as empresas conseguem manter a sua constância e previsibilidade dos fluxos de caixa relativamente certa ao longo dos anos, e é isso que esperamos que aconteça também para os próximos 12 meses com este setor. Sendo um bocadinho mais específico, temos principal preferência dentro deste setor pelas empresas farmacêuticas, isto porque, para além de manterem estes atributos fundamentais que referi anteriormente, portanto aqui esta facilidade e previsibilidade de fluxo de caixa, conseguem também ter uma maior proteção vinda das patentes que muitas vezes acabam por desenvolver, o que lhes dá aqui uma proteção legal, digamos assim, aos monopólios, em alguns casos, dos seus negócios. O outro setor onde estamos também com uma visão positiva para os próximos 12 meses, e aqui destacar que foi um upgrade deste trimestre de neutral para positivo, o setor das utilities como um todo. A nossa alteração de visão prende-se sobretudo com alguns fatores que passo aqui a enumerar. Em primeiro lugar, o facto de termos neste momento vários apoios, vários programas de investimento nesta área, nomeadamente o programa norte-americano, por exemplo, o Inflation Reduction Act de 2022, que na prática vai providenciar incentivos ao investimento na transição energética. É esperável que estes investimentos acabem por acelerar na indústria, fomentando cada vez mais o crescimento do setor como um todo. Aliado a isso, temos tido, sobretudo do lado europeu, o recuar dos preços do gás natural, o que tem permitido às empresas produtoras de eletricidade conseguirem reduzir bastante os seus custos de produção e, consequentemente, aumentar as suas margens. Num cenário de recessão macroeconómica e fruto da redução do poder de compra das famílias, isto aqui um bocadinho causado por todo o aumento de inflação e custos de financiamento que se vão fazendo sentir, as características deste setor, portanto aqui o facto de terem custos de entrada elevados e muitas vezes serem quase monopólios, podem servir como refúgio para os investidores, e acaba por ser um bocadinho por essa razão o motivo para termos passado de neutral para positivo o setor das utilities neste trimestre. Passando então agora para o setor da tecnologia, o nosso racional prende-se com a esperança que o processo de digitalização que se tem verificado no tecido empresarial
continua a beneficiar de sobremaneira as empresas deste setor. A verdade é que nos últimos tempos tem-se verificado um abrandamento na procura por tais soluções e tais serviços, mas a nossa equipa tem a forte convicção que realmente este processo será um catalisador de longo prazo para o crescimento deste setor. E especialmente também na janela temporal deste Sector Overview, que é de 12 meses, tal como o meu colega Marcelo disse. Em segundo ponto, está-se a verificar um maior controle nos custos numa boa parte das empresas desse setor, e isto aliado às maiores expectativas de crescimento provenientes de novas oportunidades que vão surgir no mercado. Ainda agora se tem falado muito de inteligência artificial, no passado já se falou de metaverso, de fintechs e afins, mas isto que acabei de frisar é esperado que contribua para a manutenção das margens destas empresas tecnológicas em valores tradicionalmente e até historicamente elevados em comparação com os demais setores. Por último, gostaria só então de frisar que realmente isto vai a par com o que também abordámos no último overview setorial. Estamos mais enviesados para empresas de software, operadoras de cloud e consultoras tecnológicas. Isto explica-se de forma muito fácil. Consultoras tecnológicas vão ser as empresas que vão permitir realmente a manutenção deste processo de digitalização do tecido empresarial, e as empresas de software e operadoras de cloud, porque são as que vão dar-nos as ferramentas para que realmente este processo seja de sucesso. Avançando então para o setor da energia, e a verdade é que se verificou uma descida ao longo dos últimos meses no preço destes tipos de energia, e uma grande descida em comparação com o pico que se atingiu o ano passado, mas o nível atual dos preços mantém-se historicamente atrativo para grande parte destas petrolíferas. Neste sentido, as notícias de mais um corte de produção no petróleo por parte da OPEP+, também vai servir de resistência para realmente estas matérias-primas negociem abaixo dos níveis atualmente transacionados. Adicionalmente, os lucros recorde obtidos por estas empresas nos últimos trimestres, aliado também à pouca atratividade de investir em novos projetos, cujos custos são elevadíssimos, e os dividendos tirados ainda demoram a chegar, é expectável então que as petrolíferas incrementem consideravelmente a remuneração acionista, e esta remuneração pode ser via dividendos ou até mesmo via de programas de recompra de ações. Para terminar a nossa visão positiva, referi que só que estamos mais enviesados nesse setor para petrolíferas verticalmente integradas. Isso também se percebe facilmente, pois são estas que melhor conseguem capitalizar o facto de o preço a que é vendido este tipo de energias ser tão elevado quando o custo de produção é pouco volátil, ou seja, vai impactar positivamente as margens das mesmas. Passando então agora para aqueles setores que temos uma visão um pouco mais negativa, e começando pelo consumo discricionário, o motivo por trás deste posicionamento prende-se muito com o facto da persistência da inflação e do aumento das despesas com crédito em consequência do aumento das taxas de juros que temos sentido, terem um impacto tão negativo no poder de compra dos consumidores. E esta redução do poder de compra realmente impactará de forma direta a procura por este tipo de bens não essenciais. Adicionalmente, as empresas presentes neste setor continuam a sofrer fortes pressões disrupcionárias, o que realmente só por si já terá um efeito destrutivo adicional nas margens. Avançando para o setor das matérias-primas, visto que atualmente existe um forte risco de retração económica que estamos a vivenciar, e isso aliado às modestas expectativas de crescimento económico que nos foram fornecidas pelas principais economias mundiais, é esperado que haja uma correlação direta entre a redução dos volumes consumidos e a procura pelas diferentes matérias-primas existentes. Paralelamente, e do outro lado da equação, é também esperado, não é esperado realmente nenhum catalisador no curto prazo que faça aumentar significativamente o nível atual dos preços nestas matérias-primas. Por último, o setor industrial é um dos que também acaba por, do nosso ponto de vista, acabar por ter uma visão muito negativa, e é muito explicado em parte pela exposição que este setor
tem como um todo ao ciclo económico, e esperando nós um ciclo económico mais desafiante, é também expectável que este setor em particular tenha resultados, tenha um abrandamento naquilo que são as suas expectativas de resultados. Assim sendo, quando conseguimos conjugar, por um lado, o abrandamento económico atual, que era aquilo que o Tiago estava a referir anteriormente, com níveis de taxa de juro ainda bastante elevados, a pressão neste setor aumenta como um todo, uma vez que a procura por bens e serviços industriais acaba por reduzir. Uh, Associado, para além disso, aqui a um aumento dos custos de financiamento também das empresas. Portanto, havendo aqui este abrandamento, o setor industrial, esperamos, vai ser bastante impactado nesse sentido. E ainda assim, e apesar de verificarmos uma diminuição nos preços das principais matérias-primas energéticas, as margens e a compressão de margens neste setor deve manter-se bastante difícil de aumentar nos próximos meses. Por último, o setor que acabámos por fazer o downgrade e destacar aqui um bocadinho mais, acaba por ser o setor financeiro, que no início do ano tínhamos uma visão mais positiva e que agora decidimos descer para neutral. Há aqui vários catalisadores ou pontos que são relevantes para explicar. Em primeiro lugar, um ponto positivo, que é o facto de o atual quadro de taxas de juros elevadas acaba por beneficiar muito aquilo que é a posição financeira das empresas do setor, isto de forma generalizada, e no caso dos bancos em concreto, os seus rácios de capitalização e liquidez, quando olhamos com maior detalhe, quando comparamos para outros períodos temporais, estão a níveis mais elevados do que, por exemplo, quando da crise em 2008. Assim sendo, existe um bocadinho uma maior flexibilidade no ajuste das taxas nos créditos, comparando com os depósitos. Os bancos conseguem obter margens financeiras mais elevadas. No entanto, aqui um ponto negativo é claramente o ambiente de incerteza que paira ainda sobre a banca regional norte-americana e toda a proximidade a eventos que tivemos relevantes na banca europeia fazem com que adotemos aqui uma postura mais defensiva nos próximos trimestres e acabam por justificar este downgrade de positivo para neutral nesta atualização trimestral que fizemos do sector overview. Portanto, para já, estas são as principais alterações e as visões que temos para os próximos meses. Obrigado por terem assistido a mais uma apresentação do BIG e, como sempre, bons negócios.